Nós estamos aqui iniciando a segunda parte da conversa com o Pandolfo. Os assuntos são muito empolgantes, o conhecimento dele é muito grande, então a gente resolveu dividir para que vocês entendessem melhor e absorvessem melhor os assuntos, né? Legal, Paulo, obrigado. Vai ser bom a gente poder continuar esse assunto, né? Esse episódio do podcast aí, aprofundando um pouquinho os temas que a gente começou e uns que a gente ainda nem começou a discutir. Ainda vai ficar para uma segunda, que vão ficar para uma segunda oportunidade. Né? Legal. Mas então seguimos aqui o nosso bate-papo e já nos programando para um novo convite para você. É isso aí, muito obrigado. Bom, como você é muito ativo, você tem também a Construliga. Pois é. Você pode falar um pouquinho da Construliga? Claro. A Construliga, Paulo, foi uma iniciativa que eu naturalmente, eu não sou um dos sócios fundadores, mas eu fui um dos primeiros sócios investidores lá da Construliga, que completou agora 8 anos, né? Que foi talvez, no momento que eu estava fundando a minha empresa, a Texta, foi mais ou menos junto, né? E eu sempre muito entusiasmado, muito interessado na parte de tecnologia e inovação, né? Eu vi nascer a iniciativa da Construliga por 3 executivos do setor de construção, né? Três pessoas que eu conhecia de longa data, montarem uma plataforma que começou naquele momento como uma rede social da construção civil. Isso é o curioso. Mas uma rede social, né, naturalmente, você sabe da dificuldade. A gente hoje tem um sem número de redes, a gente não tem tempo, existe uma concorrência entre elas, brutal, uma discussão até como a própria questão da monetização dela se mostra ao longo do tempo, né? Então, assim, só que a Construliga ela começou a abrir várias lojas, várias iniciativas, né? Então, que naturalmente, eu diria para você que das 6 ou 7, hoje 4 delas aí deram certo e estão muito bem, né? E resolvendo dores do ecossistema de construção civil, né? Então, então, uma delas é uma plataforma de conexão de emprego e trabalho, que é o Liga Jobs, né? Então, que vai muito bem. Então, assim, ela tem aí um número muito grande de clientes que ela conecta trabalho, né, com oportunidade de trabalho com profissionais, né, e fornece uma série de serviços de RH, que pode ser desde assessment, coaching, plano de cargos e salários, etc. e tal. Então, vai muito bem. É uma iniciativa digital que você pode ter serviços que são 100% digitais, há serviços que você começa a botar aí o modo analógico, o modo presencial também, modos físicos também. Aí existe também uma agência de marketing digital lá dentro, que chama Liga Digital, especializada no mercado de construção. Então que só atende fornecedores, construtoras, imobiliárias, projetistas do segmento de construção, né? Uma iniciativa de conteúdo também, né, na forma de boletins, assinatura de boletins, e também que a gente chama de Construliga News também, que está indo muito bem, né? Onde a gente acaba compartilhando informações de setor através de boletins aí, que atualmente são semanais, mas vão ser diários, né? Estão numa cadência semanal diária. A gente tem uma iniciativa lá funcionando também, essa é 100%, eu diria, ou 98% aí física, né? Que é uma iniciativa de uma startup que nasceu lá dentro, de manutenção de casas de alto padrão. Serviço de assinatura, né? Então você tem uma casa no condomínio fechado, então você precisa daqueles serviços de manutenção que você está sempre buscando a referência do zelador, do porteiro ou de alguém que já fez, né? Pode ser um serviço de pintura, de limpeza de calha, de limpeza de piscina, um serviço de elétrica ou de hidráulica, por um serviço de assinatura por um aplicativo. Então isso também a gente tem lá uma assinatura legal, a gente já tem aí atuação em alguns condomínios, né? Então isso você junta um SaaS. A demanda com oferta, isso? Exatamente. A gente, de certa forma, uberizou os serviços de facilities domésticos. Tipo, essa é um pequeno reparo, você tem lá quem faça. Exato. Tem quem faça e através de um acionamento digital, né? Então, assim, através de um acionamento digital, né? E aí, com naturalmente uma qualificação de colaborador, um rating, um score para garantir a qualidade, todo um trabalho de qualificação disso, né? Então, eu diria que a gente tem dentro da Construliga hoje a iniciativa andando muito bem de jobs, a iniciativa do digital, a iniciativa de conteúdo, né? A gente também tem blog também com um bom número de visualizações. O negócio está crescendo bem. A gente também, ele nasceu no bojo também só de empresários, né, de fornecedores da construção civil. Então, a gente tem vários colegas nossos lá que são sócios como eu, né? Hoje eu tenho uma cadeira lá de Community Manager, né? Que eu acabo
gerando conteúdo para eles, então faço uma parte importante de geração de conteúdo, ajudo um pouquinho na estratégia de vendas também, dessas iniciativas todas, né? Seja do digital, seja do Jobs, né? Seja da iniciativa dos boletins, né? E estamos começando também depois, aí como dentro de um conceito de startup, né? A gente já começou e matou 2 vezes, e a gente vai ressuscitar agora uma iniciativa de cursos e treinamento também, de capacitação online também. Mano, Né? Então a gente já teve dificuldades com composições de sócios, né? com áreas de conteúdo que não estavam boas, mas agora a gente já está maduro para acertar a mão. Uma iniciativa também de formação também. Que bom. Interessante o Pandolfo, que a gente falou um pouco da Brasf, Sim. dos seus 2 empreendimentos. Sim. Talvez falamos um pouquinho, uma pequena introdução da reforma tributária, que é um assunto mais longo, né? quente. Sim. Mas assim, tem a questão da competitividade das empresas no Brasil. Sim. E falando de produtividade. Sim. Então, um tema que eu tenho acompanhado muito é, no negócio de locação, Sim. um indicador que ainda não é muito percebido pelas empresas, que tem a ver com a produtividade, que é a quantidade de colaboradores versus a quantidade de equipamentos. Sim. Então, mesmo empresas chinesas, Sim. teve uma informação recente de uma locadora chinesa que em 5 anos se tornou a maior frota do mundo, com 216 mil plataformas. Sim. E é uma empresa que tem uma eficiência operacional tremenda e comparável em produtividade a empresas americanas. Sim. Como é que você vê isso na Brasf, principalmente? Iniciativas das empresas voltadas a ganhos de produtividade. Né? Se tem algum projeto estruturado ou ainda uma iniciativa que está com pouca atração ainda? Sim. Eu acho que essas preocupações de produtividade, Paulo, elas são enormes e elas nos últimos, eu diria para você, 3 ou 4 anos, elas cresceram demais, né? Elas assumiram elas exponenciaram, né? Elas vinham crescendo talvez ainda no regime linear e talvez elas exponenciaram nos últimos 3 anos. E eu vejo isso em vários aspectos, né? Primeiro que os segmentos, as empresas, né, elas têm uma questão, um desequilíbrio de custo-receita muito grande, e os preços de locação, eles não cresceram na mesma velocidade do aumento de custos, né, fazendo de tal forma que a relação dos resultados dos investimentos feitos se deteriorasse ao longo do tempo, né? Então, esse é um primeiro ponto. Eu acredito muito que essa pegada de tecnologia que tem que ter embarcada quando a gente fala em produtividade, né, a gente pode falar em produtividade dos processos administrativos, de uso de robôs, de uso de inteligência artificial, né, em mecanização de processos, né, em a gente conseguir mecanizar linhas de manutenção das empresas, né, das locadoras, né, em ter mais tecnologia para fazer serviços mais rápidos e com menos gente, né. E também com uma outra questão importante, né, Paulo, que eu gerei um conteúdo faz 2 anos, acho que vale a pena falar isso. Sim. Né? Eu sou advisor de um fundo também chamado Potato Valley Ventures, que saiu de uma iniciativa lá da Construliga no passado, é uma spin-off da Construliga especificamente, chamada Potato Valley Ventures, e a gente começou a discutir produtividade faz 2 anos e ver o que a gente podia achar de negócio que pudesse gerar atratividade, que pudesse ter fit com o mercado ao longo do tempo, né? Então, quando a gente começa a olhar, a gente tem uma preocupação tremenda, né? Talvez você esteja vendo, mas a gente tem hoje, metade dos alunos estudando engenharia comparado com os últimos 10 anos. A gente tem 150 mil alunos contra 350 mil alunos de engenharia. Esse é um ponto. Então, a gente tem um número de formandos cada vez menor. Então, a gente tem um déficit que começa no topo da cadeia técnica, começa daí. A atratividade do setor é baixa, então a gente tem dificuldade de atrair e reter mão de obra. Então, se a gente não conseguir, né, embarcar a tecnologia de tal forma a ter as operações dos negócios, não adianta eu ter 216 mil máquinas ou 50 mil toneladas que eu não vou ter como operar esses negócios, né? Então, hoje a gente consegue falar em tecnologias para fazer projetos de forma automatizada, a gerar boletins de medição e cobrança de forma automatizada, a melhorar a mecanização e fazer mecanização de processos com menos mão de obra, com menos gente, né?
E eu acho que no final do dia, talvez, é atrair o jovem para esse mercado. Atrair o jovem e falar, esse mercado é legal, tem um monte de coisa para se fazer. É um mercado que você vai poder crescer, que você vai poder fazer dinheiro, que você vai poder fazer sua carreira, como nós fizemos, né? E tantos outros aí que estão aí há 10, 15, 20, 30 anos aí, a dar atratividade para esse mercado, né? Então, essa questão de produtividade aí, outros números também, né? Você deve saber, né? Quando a gente compara, né, a geração de valor para o funcionário, que esses indicadores que você está colocando, que colocam a gente lá no final da fila, né? Um brasileiro médio, ele produz 4 vezes menos do que um europeu médio, que um americano médio. Você sabe, você tem experiência internacional, a gente é muito ineficiente. E aí, quando a gente acha que talvez a nossa mão de obra, existia aquele dogma lá, a nossa mão de obra é barata, é uma enorme mentira, né? Porque primeiro que a nossa mão de obra, ela vem acoplada com um número de encargos, né? Com um custo de encargos tremendo e produz 1/4. Então, isso aí, se a gente for pegar quanto custa em reais por unidade produzida, que pode ser por plataforma, por metro quadrado, super pouco competitivo, exatamente. Então, a gente vê operações no exterior andando com muito menos gente ganhando muito mais. Isso também para a gente olhar, né, Paulo? Então, trazendo aqui para você alguma coisa relacionada a isso, a gente participa da GRA, que é a Global Rental Alliance, que é uma secretaria da ERA, que é European Rental Association. A gente participa anualmente lá dos congressos e um tema recorrente lá é a questão da atratividade do setor. Eles não estão conseguindo atrair jovens profissionais para o setor de locação. Sim. É um setor que está envelhecendo, é pouco atrativo. Sim. E uma das formas de melhorar isso é a introdução de novas tecnologias. É isso. De IA, de fazer o setor ser atrativo, que é um setor muito interessante. Exatamente. Nós que atuamos... Cheio de dores. Cheio de oportunidades de melhora, né, Paulo? Tem oportunidades imensas aí. E eu acho que, antes de entrar aqui no tema final, que a gente já tá chegando, tem a questão de como o mercado brasileiro está evoluindo. Sim. A gente percebe um crescimento ainda orgânico. A gente não está vendo muitas fusões e aquisições. Sim. Que são muito importantes. Sim. Eu acho que já passou da hora, sim, aqui no Brasil, de começar esses processos de M&A, sim, que é uma forma de melhorar o segmento. sim, Né? Isso leva as empresas a melhorar a governança. Pelo menos do meu ponto de vista, o Brasil tem muitos empreendedores, sim, mas tem poucos gestores. isso aí. E o empreendedor, ele é super importante, mas ele tem que saber a hora que ele tem que passar o negócio dele para um gestor profissional. Isso. E ele continuar com aquela cabeça de inovação para iniciar novos projetos. Exatamente. Esse talvez seja um problema. Vocês observam isso? Sim, observamos isso. Acho que você colocou pontos muito, muito relevantes, né? Muito, muito robustos e discussões muito atuais, né? Então, assim, muito atuais, né? Então, que é essa questão do empreendedorismo, do risco, né? E eu vejo isso toda hora, porque eu vim talvez de uma economia clássica, o que eles chamavam, que se chama, né, da velha economia, né? Economia mais tradicional, vamos chamar assim, né? De não pensar nos conceitos, no startup way, né? De não usar ativos alavancados, de baixa digitalização, né? Mas talvez aquela história que a gente sempre fala, né? Assim, para o empreendedor ele precisa ser um tomador de risco. E talvez a história de tomar risco num determinado momento, numa determinada escala, não combine com o business plan de 5 anos que as multinacionais gostam de ter. Com certeza. Então, como juntar essas coisas, né? Como juntar essas coisas? Nunca me esqueço quando me perguntaram uma certa vez, um executivo me perguntou que ele estava colocando um rapaz para tocar área de inovação na empresa dele, né? E ele tinha metas ao cumprir no final do ano. Ele perguntou o que eu achava. Eu falei assim, não, para mim é o caminho mais errado que você tem. Porque se ele tiver meta, ele vai defender o emprego dele, ele vai defender o salário dele mês após mês, né? E se você não der a oportunidade dele errar, e se você não colocar o X na cabeça dele quando ele for classificado, ele não vai fazer nada. Então, sem errar, sem tomar risco, ele não vai fazer nada de novo na tua empresa. Então, ele vai fazer um gerente de mesmo. Então, assim, vai ser um gerente de mesmice ou um falso inovador, não vai tocar nada. Ele vai estar embutido dentro de uma estrutura corporativa que vai ser mais do mesmo, né? Que vai perpetuar o status quo, né?
Então eu falei, não tem que ser assim, a gente tem que incentivar o erro, você tem que tolerar o erro até X mil reais, ou X meses, ou Y anos. Ou né? a meses de faturamento. Ou a meses de faturamento e tolerar e ver como isso impacta na tua organização, né? No final do dia, né? Mas, e aí juntando com a tua segunda colocação aí, no momento que o Brasil aí tem tanta oportunidade aí de crescimento, né? E tanto nicho aí, tantos greenfields aí espalhados território afora, seja aí de máquina, de obra, de negócios ou de modelos de negócio aí, a gente consegue receber, né, e ter aí, com os nossos 200 milhões de habitantes aí, né, um mercado consumidor aí que é muito aberto para novidade, né? Então, o mercado abertíssimo para novidade, né? E ainda quando a gente fala em alguns segmentos, a gente muito conectado com o mercado de construção, você sabe, a gente continua com déficit habitacional da ordem de 7, 8 milhões de unidades. O Brasil falta infraestrutura, né? Então a gente tem aí o teu exemplo lá de Belíndia, né? De condições comerciais, aí a gente junta coisas sofisticadíssimas com coisas que a gente não resolveu, saneamento, né? Por exemplo. Por outro lado, o Brasil tem o segundo maior número de aeroportos do mundo, só para trás dos Estados Unidos. Né? A segunda frota de helicóptero. Segunda frota de helicóptero. Então a gente tem aí, sabe, empreendimentos de sucesso, grandes empresas, a gente consegue acoplar bancos digitais aí como nenhum país fez crescer tão rapidamente, né? Os nossos bancos, nossas fintechs aí mostram o poder, né? E a gente tem outros casos aí um problema na educação básica, né? Então a gente tem um país complexo, né? Cheio de particularidades, cheio de heterogeneidade. Mas acima de tudo com muita oportunidade, né? Com muita oportunidade. Aí, né? Mas eu acho sim, eu continuo muito oportuno, muito otimista e continuo incentivando também, encorajando, né, empreendedores a acreditar, a desenvolver, a botar aí tempo, energia, um pouco de dinheiro, né, em negócios e oportunidades de crescimento, que o Brasil tem tudo para ser feito, Paulo. E quando a gente olha, vai um pouquinho para fora e você começa a ver, né, então, tive chance de fazer muitas visitas aí, a hub de inovação, seja em Israel, seja na China, nos Estados Unidos, né? Como é que esse pessoal trabalha, como é que se incentiva o jovem, né? Como é que esse povo... então, escola de segundo grau, um projeto de segundo grau, né, ou de ensino médio, né, que o projeto de formatura é montar uma empresa, montar uma startup. É muito legal. Entendeu? Né? Então, assim, não é usar uma pesquisa de biblioteca e umas folhas em papel ao máximo, como a gente estudou. É o mundo real, né? É o mundo real que busca criar empresa, criar negócio, desenvolver, né, tomar risco, empreender, né? E, naturalmente, a gente vai ter que ter gestores aptos e capazes para fazer essas coisas acontecerem também de forma consistente, né, Paulo? Eu não podia terminar aqui essa conversa com você, agradecendo de novo. Isso. Tem a questão da diversidade, do meio ambiente, sim, da qualidade de vida das pessoas, vamos dizer, como a gente está cuidando disso, né? Como é que você vê as empresas atuando nesses temas que são temas sensíveis? Sim. Acho que são temas super importantes, né? Super importantes. A gente vê determinadas coisas nas empresas, né? Você falou dessas questões de inclusão. Eu acho que a gente tem algumas ondas, né? Muitas empresas foram, né, de repente, com pautas de inclusão mais robustas, até meio que empurradas pelas multinacionais, pelas suas matrizes, etc. e tal, favorecendo ou facilitando, né, a inclusão dentro das suas estruturas, né? E isso, naturalmente, tem que ser feito de forma natural, tem que ser de uma forma fluida, né? Planejada, né? A variedade das pessoas, a variedade de nacionalidades que fez, por exemplo, o Google perseverar com 170 nacionalidades no escritório, com pensamentos muito diferentes, formações diferentes, né? Isso é legal. Isso é enriquecedor, isso é bom, né? Isso é super enriquecedor, né? Senão você vai fazer uma organização só de iguais, só de similares, isso tudo você não faz nada de novo, né? Essas questões que você colocou, né? Essas preocupações. Eu vi outro dia as empresas com as tais diretorias de felicidade. Olha que loucura, né? Então, assim, você pensar em prover o bem-estar para o teu colaborador, para fazer ele criar atratividade no teu negócio e que o trabalho dele seja tão mais legal que a casa dele, fazendo com que ele tenha vontade de trabalhar, né? No mercado que as pessoas não queiram só trabalhar em casa e home, né? Então, isso é muito interessante, né? E aí você falou da outra letrinha lá do ESG, né? Eu vi que também... há muito tempo, né, assim, essas políticas de ESG, elas vêm entrando, né, com as questões dos balanços verdes nas empresas, isso cada vez mais importante, esses conceitos de sustentabilidade, muito focado no meio ambiente ainda no primeiro momento, né, menos no social, e menos ainda no governance,
mas muito no meio ambiente, né? Então, olhando essas questões de que acho que desde das idades aí mais tenras, o pessoal se preocupa com essa questão de energia, de CO2, energia limpa, neutralização, energias limpas, eletrificação. Eletrificação de frota. É um tema né? aí muito forte. Né? Exatamente, as energias renováveis, que o Brasil é bom nisso, é craque nisso, e tem muita coisa aí para ser colocada, né? Então, essas questões de reciclagem também, né? A gente tem, precisa ter uma ideia também lá no fundo, 2 startups que estão mexendo com isso, estão indo muito bem, olhando o mercado de construção, inclusive, que é um mercado que desperdiça demais também, né, Paulo? Também, né? Desperdiça demais, né? Desperdiça demais, né? A gente fala que a gente constrói 1,3 prédio para ficar com um prédio, né? 1,4 prédio, né? Já foi pior, né? Então, isso também acaba favorecendo o uso de equipamentos, né? De máquinas, de sistemas de construção mais reciclagem de materiais. De reciclagem, materiais aí onde se pensa mais certificados, né? Então, isso é bem interessante também. Bom, o Pandolfo, eu acho que a gente teria muito mais coisa para falar, né? Mas eu queria aqui ver que assunto, que tema que a gente não abordou e que você quisesse levantar aqui agora. Legal. Alguma coisa que não... Não, Paulo, acho que primeiro acho que as tuas perguntas foram muito boas, muito provocativas, que você conseguiu, de repente, sabe, a gente conseguiu transitar aí, sabe, de A quase até Z, né? Falamos de bastante coisa, né? Eu gosto muito da pauta de inovação e tecnologia, né? Então, essa pauta de inovação e tecnologia, como é que isso está impactando nas empresas aí que a gente tocou? Acho que é importante... Acho que as empresas associadas, as empresas que estão lá na LOC, conhecendo o trabalho que você tem feito aí com maestria, né, unificando associações aí que às vezes têm agendas e culturas tão diferentes, né? Você faz isso aí com muito jeito, né? Essa construção dessas pontes, né? Que isso é muito importante, né? Como tem empresa ainda que ainda não está preocupada, que não está olhando, que acaba replicando modelos que têm 20, 30, 40 anos, né? Então, eu tenho relacionamento com diversos associados, visito diversas empresas aí, e às vezes eu vejo que algumas delas elas estão com o pé muito fincado no passado, muito fincados nos seus modelos de negócio, os modelos operacionais, né? E deixam cada vez mais, né? Números que nem você colocou aí, por exemplo, dessa empresa chinesa, né? Então, se preocupando muito pouco, né? Com otimização, com racionalização, né? E, portanto, com talvez a própria atratividade do setor, né? No momento que a gente fizer mais do mesmo, quando você entrar numa empresa que em 1990 ela está igual em 2025, a gente não... O colaborador é outro. A gente passou 2 gerações, né? 2 gerações se foram, né? Então, a gente vai do X, do Y, do Millennial, né? A gente lá atrás dos Baby Boomers, cada um deles tinha uma cabeça diferente, um interesse diferente. E se a gente não fizer isso, a gente não vai ter gente para trabalhar nas locadoras, não vai ter gente para trabalhar no setor. Então, a gente precisa criar um ecossistema, uma condição, né? Que seja legal para essa nova geração aí, né? Para quem nasceu nos anos 2000, hoje que está se formando, né? Desses millennials aí, encontrar no espaço das locadoras, né? Um ecossistema profícuo, aberto, né? Colaborativo, né? Mais aberto a risco, mais aberto à inovação, mais aberto à tecnologia, né? É verdade. Entendeu? Então, botar aí a falar em gamificação, né? Então, falar em ferramentas novas de comunicação, novas formas de fazer projeto, de manutenção, de gestão, de venda. Né? Isso tudo a gente precisa, acho que é uma responsabilidade muito nossa de fazer isso. Desafio da educação, né? Desafio que tem muito a ver com a educação, que tem muito a ver com a educação e formação, né? Muito a ver com a educação e formação. Que bom. Eu queria te agradecer muito. Imagina, Paulo. Vão aparecer aí nos créditos os seus contatos, dos seus empreendimentos, da Brasf. Tem muita informação boa na Brasf. Sim. Tem informações públicas, né? Exatamente, muita informação. Aí é a pessoa entrar no site. Isso. E consultar. Isso, né? Incentivo exatamente. A gente tem um site bem robusto, né? abrasf.org.br, né? Onde a gente consegue compartilhar muito conteúdo relevante. A gente também tem feito muito evento, que nem esses podcasts. Você tem algum evento próximo aí que você pudesse convidar as pessoas? Próximo, a gente tem alguns, né? A gente tem alguns de reforma tributária, que vocês estão todos convidados a conhecer também, né? Se informar com o tópico de reforma tributária. A gente tem agora em outubro um curso de montagem de segurança de andame também, que a gente está fazendo, que a gente vai fazer. A gente tem uns a respeito de missões internacionais que a gente faz, né, Paulo? A gente acaba levando... o ano que vem a Conexpo. A gente vai fazer Conexpo em Las Vegas também, lá, e a World of Concrete também, em janeiro também. Em janeiro a gente está também, né?
A gente teve aí, como eu falei para você, na China, tivemos na Alemanha agora no começo do ano, a gente teve a oportunidade de se encontrar lá, inclusive, também. Sim, sim. Que são momentos... E a gente acaba fazendo muita live disso. A gente acaba tirando muito material para incentivar o mercado, a provocar o mercado. Tem muita informação para compartilhar. Tem muita também. informação, é isso aí. A gente tem muito vídeo gravado também no próprio canal, todos abertos, né? De todas as reuniões. Então, eu encorajo as pessoas também a conhecerem também os nossos conteúdos, a olharem também a nossa revista. A gente tem uma revista gratuita também, que é legal. Também que a gente pode fazer o download. Uma revista bimestral, que está na 30ª edição. A gente está completando 5 anos já também dela. Né? 60 meses também dela. Então, tá muito legal também. Agradeço bastante. Que bom, eu te agradeço muito e é sempre um prazer falar com você. Todo meu, Paulo. Obrigado. Um abraço, cara. Muito obrigado. Valeu. Até logo.